O tema libido, falamos de libido pouco tempo atrás, mas pelo jeito a gente precisa continuar falando, porque tem mais coisas para falar. Eu percebo pelas cartas, pelas mensagens, até por e-mails, as pessoas querendo saber um pouco mais, querendo ir mais a fundo no assunto da libido. É uma questão muito complexa porque é o aspecto mais reprimido pela nossa sociedade, é a nossa libido. Costumo brincar com alguns clientes meus em atendimentos, quando eles dizem: poxa, mas por que o sexo tem tanta importância? Afinal, o sexo é o mais importante na nossa vida? Não tem nada que seja o mais importante. De todos os nossos chakras, vamos dizer assim, de todos os nossos instintos, não tem um mais importante. Ele se torna um mais emergente ou urgente por estar adoecido quando há repressão. Então, se você tapar o nariz e a boca de alguém, a pessoa vai não respirando e vai chegar uma hora que a respiração vai ser a principal questão. Ela está lá asfixiando, você pergunta: você tem vontade de fazer sexo? A pessoa não está nem pensando nisso. Você pergunta: você está com fome? A pessoa não está nem pensando. Está com sono? Ela precisa respirar, porque tornou-se uma questão, porque ela está ali quase morrendo por não respirar. A mesma coisa, a pessoa está lá no deserto morrendo de sede. Você quer fazer sexo? Naquele momento que nem está nem pensando nisso. Você quer respirar? Eu estou respirando já, eu não tenho água. Tornou-se uma questão devido à escassez de nutrição daquela fonte vital de interação. Então aí torna-se uma questão. O sexo tornou-se uma questão essencial, importante, primordial. O Freud foi o primeiro a trazer isso à tona, justamente porque é o aspecto mais reprimido. O que fazer com isso, com essa questão da libido? Vivê-la. Viver a questão, viver a libido, perceber a questão e viver a libido, é o que nós vamos tratar hoje. Vamos lá então, vamos começar então com a nossa primeira parte aqui. A sociedade promove a repressão da libido, a sociedade promove, ela faz isso de propósito. Toda vez que você quer ter alguém nas suas mãos, quer ter poder sobre uma pessoa, quer controlar a vida dessa pessoa, tenha a sexualidade dela nas suas mãos. Faça com que ela deva satisfações a você para exercer a sexualidade dela. Você controla essa pessoa, né? Ela fica à mercê. Se você tiver a respiração dela nas suas mãos, também. Se você tiver a alimentação, a subsistência dela, também. Então, a nossa sociedade, ela prima por controlar a nossa sexualidade e a nossa alimentação, através do escasseamento de recursos, para que a gente fique cativo. Recursos que eu digo financeiros, para você poder comer, dormir e tal, morar, são as necessidades básicas. Mas do ponto de vista biológico é a sexualidade e, no caso, a comida também. Para você ter poder sobre outra pessoa, tenha alguns instintos, a satisfação de alguns instintos básicos e vitais dessa pessoa sob o seu controle. Muito bem, aí você vai ter o controle sobre essa pessoa. É isso que a sociedade faz quando reprime a nossa sexualidade através de uma moral religiosa também. E tudo isso compõe um grupo que é conhecido, a psicologia nomeia de superego repressor. Nós temos o superego de defesa, que é aquele instinto de defesa. Quando você vê que você vai tropeçar, alguma coisa em você faz com que você preserve o equilíbrio, você derruba até outras coisas no chão, mas você não cai, porque você tem um superego de defesa, está avisando um perigo iminente, né, de uma ameaça à sua integridade física. Então você se equilibra ali, faz de tudo, derruba outras coisas, mas o seu superego de defesa, que é saudável absolutamente, ele te mantém ali em pé na medida do possível. O superego repressor é uma invenção que a gente criou para viver coletivamente. A gente não escutou, não demos ouvido, a gente não foi perceptivo o suficiente, não fomos inteligentes, ou melhor que isso, intuitivos, né? Não prestamos atenção no que diz a nossa natureza. Então nós criamos um convívio social não dando ouvidos à natureza. Então tivemos que criar regrinhas para convívio, regras criadas só pela mente, não observando tanto a nossa natureza. Observamos sim um tanto a natureza, mas não totalmente a nossa natureza. Nós desrespeitamos muitos preceitos básicos biológicos e por isso entramos em estado de praga biológica e estamos até hoje. Isso, já falei bastante sobre praga biológica aqui, eventualmente nos comentários a gente entra de novo nisso, mas quem quiser saber, dos meus posts ali, tem no próprio convite para o Foco no Afeto,
tem essa descrição farta sobre o nosso processo de entrada no estado de praga biológica. Muito bem, então nós criamos da nossa cabeça, com a nossa mente então muito curta na época, eu estou falando lá no comecinho, nos primórdios, criamos regrinhas para convívio social. É claro, quando a gente vai privilegiar o todo, a massa, é lógico que o indivíduo ele é esmagado um pouquinho, se a coisa é feita de forma muito inteligente. Se não é feita de forma muito inteligente, então esmaga bastante o indivíduo. Aí quando entra em estado de praga biológica mais avançado, então a guerra é um impulso que a própria natureza dispara na gente mesmo, para que nos destruamos. Autodestruição, destruição do outro, do semelhante, destruição do meio ambiente, para que fique uma baita de uma bagunça e morra o maior número de gente possível, até ficar aquele número de pessoas que a natureza entende como sendo o número ideal para a sobrevivência da espécie na configuração que a natureza entende que é a saudável. Esse impulso de destrutividade, esse impulso de predação, ele se manifesta através do poder. Quando o ser humano não percebeu que o grupo é o poder é o poder do grupo, não tem líder, é o grupo percebendo a natureza, então aí tem um que se destaca pela força, aí entra o pensamento de guerra, e aí o poder de um sobre os outros, aí cria-se uma regra social de forma que aquele grupo pequeno, um ou dois, consigam comandar o grupo todo, que é o que está acontecendo até hoje. Então a gente tem aqui hoje, digamos assim, o nosso rei do Ocidente aqui é o Federal Reserve. Haja vista o documentário Thrive, que eu vivo recomendando para vocês assistirem aqui, que conta exatamente que tipo de reinado a gente está vivendo e que tipo de escravidão estamos vivendo também, né? De uma forma bem clara ali. Esse comando, essa regência comportamental, essa ditadura está acontecendo e faz com que fiquemos cativos às normas sociais. Não tem saída. Ou a gente exercita a sexualidade segundo os parâmetros sociais, ou a gente está excluído. A sociedade promove a repressão da libido. Ah, mas como o sexo hoje está tão liberado, está uma maravilha, né? Então, gente, eu quero fazer um comentário aqui muito sério, muito importante. O maior crime que a mídia comete, a mídia é exatamente o berrante deste poder. O berrante é aquele chifre de boi que o peão lá do boiadeiro, ele toca aquilo lá para tocar a boiada, né, para um lado, para o outro, tocar o gado para um lado, para o outro, né? E nós, como somos gados deste poder, então a mídia é o berrante deste poder. Então, o maior crime que a mídia comete não é tanto a banalização do sexo. Isso não é tão grave assim. O pior de tudo é a exclusão do afeto. Quando você exclui o afeto, quando você dissocia sexo de afeto, necessariamente, quando você não inclui o afeto nas relações, ou exclui das relações, aí você tem uma cisão. Preciso dizer um negócio aqui, eu não estou fazendo apologia do sexo com o afeto, eu não estou dizendo isso. Sexo é tão bom que até quando é ruim é bom. Quando é por brincadeirinha, tudo bem. Agora, quando sistematicamente, quando por uma imposição velada social ele acontece sem a inclusão do afeto, porque estamos em estado de guerra, quando há a necessária exclusão, aí sim, aí a gente tem um sexo com quase nada de afeto, com mínimo de afeto, com pouco espaço para o exercício do afeto. E aí que o poder ganha, porque nos mantém sempre cativos. A gente vai fazendo sexo, mas a alma não se satisfaz. Então existencialmente a gente está sempre frustrado. Então as canções de dor de cotovelo, de frustração amorosa, nossa, são tsunamis de canções e de obras literárias e eletrônicas, etc., falando disso. Porque é assim que o poder nos quer cativos, né? Dinheiro, a gente tem que estar sempre devendo dinheiro. E sexo tem que estar sempre incompleto. O grande crime que a sociedade comete que a mídia comete, crime de caso pensado, né, voluntário, não é tanto a banalização do sexo, é sim a exclusão do afeto. Assim como também de um tempo para cá, da década de 50 para cá, não é botar as pessoas focadas muito no dinheiro e poder. Não é tanto um grande crime esse. É sim a exclusão da ambição cultural. Então a gente tem a ambição financeira hoje e tem a exclusão da ambição cultural.
Então, década de 50, de 40, de 30, puxa vida, as pessoas liam os filósofos, não é importante ler, você vai ser engenheiro, meu filho, mas olha, dá uma lida nos filósofos. As escolas tinham outras matérias, tinha matéria de filosofia quando você estudava eventualmente um curso de ciências exatas, você tinha alguma coisa, algumas matérias que tratavam do lado do setor que eles chamam de humanas, né? No intuito de dar algum estofo humano para aquela pessoa. Não, é importante que você seja um técnico, se for técnico, mas que você saiba conversar, que você saiba questionar valores através de um conhecimento dos pensadores, por exemplo, dos filósofos. E isso está excluído, não é ambição cultural hoje, não existe mais, acabou a ambição cultural. Cultural hoje significa fazer a passeata disso, passeata daquilo, significa levantar a bandeira do país quando o time ganha, e por aí fora, isso é cultura. Curtir a música regional daqui, daquilo ali, e morreu aí. Não existe mais o questionamento filosófico, não existe o pensamento, um convite ao pensamento filosófico. Então esta é uma exclusão gravíssima para manter as pessoas mais imbecilizadas significa covardadas, no dicionário imbecil é covarde, né? E idiotizadas, ou seja, mais ligadas aos instintos básicos, não tão capazes de refletirem sobre a própria existência. Então, com isso eu concluo aqui a primeira frase, mas eu não vou falar tanto assim a cada frase hoje não. É que essa frase pediu uma explanação maior. A sociedade promove a repressão da libido, como promove diversas repressões para nos manter como escravos. E a libido, como é o mais forte de todos, sim, independente de qualquer coisa, de estar reprimido ou não, né, a sociedade vai reprimir a libido. A repressão da libido deixa a pessoa doente e insegura. Qualquer repressão de instinto, de qualquer instinto, nos deixa adoecidos. A da libido, mais ainda. Quanto maior a libido, maior o efeito da repressão e maior a insegurança. A insegurança gera o medo do abandono. Nós somos seres relacionais. A sociedade alimenta o estado de praga biológica que nós estamos, ou seja, guerreando. A insegurança gera o medo do abandono. O medo do abandono gera o ciúme, que é o medo da perda, e a possessividade. A intensidade do surto, de um surto de ciúme, aí falando já especificamente da repressão da libido no indivíduo, né, saindo do social indo para o indivíduo, a intensidade do surto de ciúme é proporcional à intensidade do efeito da repressão da libido naquela pessoa. Então, quanto mais a libido reprimida está naquela pessoa, mais ciúme, mais posse ela vai ter, mais insegurança ela vai ter. Assim, a repressão da libido é o principal fator gerador de ciúme. Quando você vê uma pessoa ciumenta, tanto mais ciumenta ela é, quanto mais libido reprimida ela tem. A pessoa se sente ameaçada constantemente pela possibilidade da aparição de uma terceira pessoa com a libido solta. Terceira pessoa porque, supondo que esta pessoa ciumenta e possessiva, com a libido presa, está vivendo ali um casal. Então ela tem medo, o ciumento tem medo que apareça uma terceira pessoa com a libido solta, coisa que ela não está. Então aparece uma outra pessoa com a libido solta que poderá, por isso, roubar o seu parceiro amoroso sexual, né? Ciumentos e possessivos, soltem a libido. Quer resolver o ciúme, quer diminuir a quantidade de ciúme, aumentar a capacidade amorosa, solta a libido. O resultado imediato é maior autoconfiança, na medida em que há a soltura. Libido reprimida é insanidade desenfreada. Quanto maior a libido reprimida, mais insanidade desenfreada. Por quê? Com a libido reprimida, você tem muita raiva. Porque está reprimido. Imagina você com a respiração presa, o quanto de raiva você não vai gerar se você estiver quase para morrer. Ainda tendo força para lutar. Você vai estar com o poder de destruir, você mata outra pessoa. Você está em desespero. Então, só que a libido reprimida vai devagarzinho, você não presta muita atenção. Não, está tudo bem, está tudo bem, mas não está. De repente você fica mais irritado, e é muito conhecido até socialmente, né? Alguém muito irritado, está precisando de sexo, está faltando sexo, né? As pessoas até já usam um chavão. Graças a Deus isso está conhecido no nível social. Algumas pessoas entendem, tudo é sexo. Não, não é tudo é sexo. Tudo é sexo quando ele está reprimido. Volto a dizer o que eu estava falando no começo, né? Então a nossa sociedade
está com a libido reprimida, sim. Então tudo é praticamente sexo, porque está reprimido. Muito bem, num outro dia eu fiz um outro post, eu quero ler esse post aqui também, para trazer à tona a questão de um outro aspecto, de um outro ponto de vista. Quase toda mulher insegura busca por um homem que seja, entre outras coisas, um garanhão para, com o tempo, transformá-lo em cordeiro. Essa frase é do Jack Nicholson, quem não sabe é um ator de Hollywood. Inicialmente a natureza induz essa mulher a procurar por esse garanhão visando a preservação da espécie. É natural, a natureza faz isso, é assim que é. Logo em seguida, depois que ela já gerou os filhos que queria, essa mulher insegura, estou falando da mulher insegura, ela vai querer que esse garanhão use toda a potência da libido dele, só que canalizada para o provimento, trazer dinheiro para casa e comidinha para os filhos, e para a proteção dela e da prole. Aí o macho passa de inseminador a provedor de segurança. Quer dizer, provedor e segurança, né? O segurança da família mesmo, né? O macho está praticamente dispensado, então agora eu quero segurança. A mulher pensa, eu quero agora segurança. A mulher insegura, ok? Porque eu não quero cair aqui no generalismo, porque não cabe o generalismo nesse caso. Com o passar dos anos, se ele não prestar atenção, se esse macho que deixou de ser, os serviços de macho foram dispensados, agora ela quer o de provedor de segurança. Se esse cara não prestar atenção, num movimento muito lento, quase imperceptível, ele vai passando de touro viril, que é assim que a natureza nos fez, homens, né, touros viris, a boizinho castrado. Por outro lado, o homem inseguro, agora eu vou falar do homem inseguro, né, busca por uma fêmea com sexualidade solta, com quem ele possa viver um sexo maravilhoso para sempre. Afinal, a natureza nos fez assim, a gente, no default de fábrica, a gente quer inseminar todas as mulheres, né? Aí, como isso não é possível, até porque se alguém fizesse só isso 24 horas por dia, morreria. Então a gente usa um pouquinho o bom senso, mas o impulso está lá. Então a gente acaba procurando uma mulher com quem possa viver a sexualidade solta para o resto da vida. Mas aí ele declara para a sociedade, não, porque não, eu quero uma mulher para casar, porque fica bonito para a sociedade falar que quer casar, ter filhos. Para a sociedade, assim, na sala de visita, sexo não existe, não se fala de genitais na sala de visita, a não ser que seja uma sala bem liberal e gostosa, mas a padrão não se fala, né? Ele até quer mesmo casar, mas com um sexo maravilhoso. Ele faz qualquer negócio, ele faz casamento, ele faz o que for. Ele casa no religioso 3 vezes, no civil 4 vezes, faz qualquer negócio, porque ele é dotado desse instinto de inseminador. O impulso biológico sexual no homem é a priori e é muito mais intenso do que na mulher, que também é igualmente intenso, só que a posteriori, é mais contextual, tem emoção envolvida, tem sentimento envolvido. No começo, a boa química, no caso de haver uma boa química, no começo a boa química desse casal, que é esse surto hormonal que acontece, que dá aquele tesão maravilhoso, que o casal gruda praticamente, o casal acaba achando equivocadamente que vai ser assim para o resto da vida. As pessoas inseguras, sob o efeito do surto hormonal, são capazes de ver o que querem onde quer que seja. Projecionite aguda, ou seja, elas se projetam naquilo ali. Elas não estão vendo o que está acontecendo, elas se projetam as fantasias, as carências, os desejos ali. Elas deixam um pouco de enxergar o que está acontecendo, porque elas projetam o que elas querem ali. Então essas pessoas inseguras, sob o efeito do surto hormonal, daquela química, elas são capazes de ver o que elas querem onde quer que seja. Isso é fruto da projecionite aguda, que é uma epidemia da disfunção de percepção causada pelo uso abusivo da parte primitiva do cérebro, mais comumente detectada em símios avançados, ou seja, em alguns de nós. Só que esse surto hormonal dura uns 2 anos mais ou menos. Se um vínculo afetivo sexual não foi construído, isto é um trabalho, é um trampo, isto é uma coisa que se faz, né, se constrói. Se o vínculo afetivo sexual não foi construído, adeus vida de união homem e mulher, porque acabou o surto hormonal. A natureza daquele patrocínio hormonal não é para formar um casal feliz pro resto da vida. Isso é a gente que desenvolve depois usando um pouco de inteligência. A natureza quer 2 anos ali do casal transando para nascer o maior número de filhos possível. Por exemplo, 2 anos, 2 filhos. Depois aí troca, porque
No bando, no original de fábrica, lá no bando, os pares não são fixos. A gente não nasceu para viver fixamente com ninguém. Eventualmente alguém pode ficar com alguém por opção ali, mas não por determinação. A natureza não exige isso. Aliás, ela quer um trânsito maior para que mais espécimes melhores apareçam. A chance é maior. Uma mulher ter filho com um cara, depois ter filho com outro cara, aí ela vai aprimorando a percepção, porque ela tem a responsabilidade biológica, né? Então ela percebe que esse cara é o cara legal agora, tem um filho com ele. Depois percebe um outro que é mais legal, ela tem um filho biologicamente com outro é melhor. No entanto, ela pode fazer isso, deve fazer isso, no bando é assim, mas só que no bando ninguém é de ninguém, todos são de todos, que é muito mais legal. Os filhos, inclusive, são de todos. Esse surto hormonal, olhando aqui na ótica agora da nossa sociedade, aqui, esse surto hormonal, na biologia, ele dura 2 anos, sempre, na nossa sociedade ou fora. E se o casal não soube construir um vínculo afetivo ali, afetivo sexual, depois de 2 anos acaba o patrocínio, então não tem mais aquele tesão a priori. Aí vem o que? Vem o carinho, o afeto, a construção do vínculo afetivo, que poderá, se foi bem construído, fazer com que aquele casal fique ou viva extremamente apaixonado por toda a vida, crescendo cada vez mais, inclusive no exercício sexual. Mas aí precisou haver um estabelecimento de um vínculo afetivo. Quando não acontece isso, que na maioria dos casos não acontece, não se elabora um vínculo afetivo, a união vai virando, na melhor das hipóteses, um convívio fraternal, ou seja, a incestualização do casal no casamento. Vira irmãozinho. É muito comum isso. E olha, nada contra, se os dois vivem como irmãozinhos felizes, mas não tem a libido reprimida, cada um vive a sua sexualidade fartamente bem, cada dois, o que dois tratam, o que é tratado antes não é reclamado depois. Se está bom, se é uma coisa construtiva, se é um negócio saudável ali, maravilha. O que não pode é a pessoa castrar-se em função de um contrato social. Aí não é legal, porque antes de ser um ser social, nós somos seres biológicos. Eu não vou servir a esta sociedade de forma legal se eu não estiver inteiro. Só que a sociedade ainda está muito burra, então para ela tanto faz como a gente, o que importa é que a gente siga a regra. Para a sociedade é muito melhor se eu estiver inteiro, se todos nós estivermos inteiros. Aí nesse caso do irmãozinho, os prazeres da carne vão se restringir ao churrasco de fim de semana. O máximo de carne que eles vão aproveitar ali é o churrasco do fim de semana, se não forem vegetarianos. Se não procurarem ajuda, essa libido reprimida vai virar explosão de raiva ou implosão de ressentimento. Às vezes as duas coisas. O que acontece quando você prende a respiração? Quero voltar aqui outra vez, né? Mas a libido, que a gente não vê a libido. Quando sai uma raiva, um soco na cara, um quebrar não sei o que, a gente não faz a ligação entre libido e aquilo lá. Agora quando põe a mão na boca, eu não estou respirando, está na cara. Eu não estou respirando, aí eu começo a esmurrar, tudo está na cara, ele está asfixiado ali, é falta de ar o problema. Agora quando é libido reprimido a gente não percebe, conseguiu fazer de conta que não percebe por tantos anos que a gente perdeu a noção. Então vai virar motivo, vai virar ferramenta para reatividade, raiva guardada e implosão, raiva de si próprio também, porque a gente sabe que está se negando. A sociedade está chantageando e me reprimindo, mas eu estou aceitando também. Então eu tenho raiva da sociedade, eu tenho raiva de mim, tenho raiva dessa existência, dessa circunstância, e eu posso resolver tudo isso vivendo a minha libido direitinho, dando um jeito, dá para dar jeito, né? A sociedade... Bom, eu falei do que quando vira essa relação de irmãozinho aí, né, os prazeres da carne vão se restringir ao churrasco do fim de semana. Se não procurarem ajuda, essa libido reprimida vai virar explosão de raiva e ou implosão de ressentimento. Da doença, da delegacia ou da IML, aqueles casais que a gente está cansado de ver em filme, em drama, né?
que tem tanta libido reprimida, que tem tanta raiva e ódio e acaba projetando essa raiva no outro, é claro, porque imagina se eu vou pagar a conta daquela concessão que eu fiz com a sociedade, aquela concessão que eu fiz à sociedade, é a minha parceira, ou a mulher, é o parceiro dela que vai pagar a conta, a gente projeta, porque você, e dá doença, delegacia ou IML, às vezes as três coisas em sequência. A sociedade adora isso. Ama de paixão, porque o projeto dele está dando certo, né, numa dessa, né? A gente está escravizado, cativo, consumindo, né? Gente infeliz consome mais e permanece infeliz. De fato, o supermercado, nesse caso, acaba sendo o único lugar de gente feliz, né? Tem até um comercial que fala do supermercado, lugar de gente feliz, né? É o único lugar que dá para ser feliz nessa circunstância, o único lugar que dá para ser feliz ali, fingir que é feliz, né? É no supermercado. Piada, claro, né, gente, isso aí, né? Homem inseguro, mulher insegura. Ele queria sexo e ela queria filhos. Conseguiram, mas com que qualidade e a que preço? Esse é um dos fatores causadores da incestualização da vida do casal, formado por protagonistas inseguros e pouco perceptivos. Os protagonistas disso aí, gente, é gente insegura. O quanto de inseguro nós estamos faz com que a gente caia nessa. A troca do poder do amor pelo amor ao poder se dá de forma imperceptível a olhos incautos. Então, de repente a pessoa está lá, ama, conheceu, se apaixonou, se encantou, está lindo, está vivendo um amor maravilhoso, de preferência em segredo, porque não tem interferência. Mas aí começa a publicar, não, porque é tão lindo, a inocência, a ingenuidade, é tão lindo, é maravilhoso, a gente vai casar, vai ter filho, vai ser, isso aqui vai ser pro resto da vida. Não vai. Vai ter que ter um trampo para que a coisa siga de um jeito saudável. É possível, o projeto é possível, agora não é desse jeitinho fácil com patrocínio hormonal. Esse patrocínio acaba. Aí o que acontece? Há uma troca. A pessoa está vivendo o poder do amor. Aí aos pouquinhos ela vai passando a viver debaixo do amor ao poder. Ah, porque o amor está um pouco mais difícil agora, porque contextualizou, começou a ter interferência social, então a pessoa começa na ilusão a achar, não, eu vou trabalhar bastante para ter uma liberdade maior, para ter um conforto maior, porque eu consigo viver. Errado, não é por aí. Não é por aí. Quanto mais poder a pessoa adquire, menos amor ela vive. Quando o poder entra numa sala, o amor numa porta, o amor sai pela outra. Então o poder tem que sair para o amor voltar. Fazer as coisas sem perceber o que está fazendo, dá nisso. Ainda não existe orientação digna para quem vai entrar em uma união afetivo-social. Quando houver essa orientação digna, um dos primeiros alertas deverá ser para o fato de que o afeto e a sociedade ainda não coexistem saudavelmente e que, se alguém quiser viver o afeto de forma a não vê-lo esmagado pelo trator predador do social, que o viva em segredo. Agora eu vou passar aqui as questões da musa inspiradora do nosso tema de hoje, Fernanda, muito obrigado. E eu vou aqui fazer um esboço de resposta às suas questões. Libido solta é necessariamente praticar o sexo desenfreadamente e aleatoriamente? Não. Não, porque se eu fizer de forma despercebida, eu até publiquei um artigo esses dias sobre percepção. Se eu fizer qualquer coisa que eu faça sem presença e sem percepção, eu não estou fazendo aquilo lá. Então se eu como sem perceber, se eu como falando uma refeição de negócios, eu estou tratando de negócios ali, eu não estou comendo. Daqui a pouco eu vou ter fome, vou ter vontade de comer, porque alguma parte minha não comeu. Uma parte importante minha, que é o componente emocional em mim. Eu estava com o emocional voltado para trabalho. Então se eu não tenho presença naquilo que eu faço, inteireza naquilo que eu faço, eu não estou fazendo. Então, na minha opinião, eu estou dizendo o seguinte, a sua pergunta é: libido solta é necessariamente praticar sexo desenfreada e aleatoriamente? De jeito nenhum. É praticar com vontade, é perceber a vontade, né? Tem pessoas que sequer se masturbam. E a primeira recomendação que eu faço quando tem um trabalho de coaching relacional que a pessoa tem uma questão com a libido, e quem não tem, é perguntar: você se masturba? Você tem uma relação amorosa com você mesmo, com você mesma? Então comece percebendo se você tem vontade. A priori, numa sociedade reprimida, a gente nunca está com vontade de transar. Não está, porque está desconectado.
o tempo todo. Então começa a se acariciar, começa a perceber se você tem vontade. Tem uma coisa, vontade de comer é uma coisa, que dá compulsão de comer, né? Se eu não atendo à fome. E a mesma coisa, aquela vontade de sexo direto que está muitas vezes desconectado do impulso, do desejo genuíno sexual, biológico da sexualidade. Quer ver se está com fome? Você come uma coisinha, para, respira um pouquinho com presença, aí você vai vendo se você está com fome. Você sai daquela turbulência de pensamento. Mesma coisa com sexo. Começa a se acariciar, começa a perceber o seu corpo e você vai ver se você tem o tesão ou não tem. Se tem, viva. Viva. E outra coisa, em masturbação, importantíssimo. A nossa sociedade acha que teve, por exemplo, no caso da mulher, a masturbação clitoriana, e no caso do homem, peniana, né? O homem ejaculou, gozou, acabou. A mulher massageou o clitóris, gozou, acabou. Não! Começou. Continua acariciando. Não, mas é muito aflitivo, então vai devagar, pega leve. Enquanto tiver ali alguma sensação, pode ser, se está aflitivo é porque o carinho está excessivo, porque ficou muito sensível naquela explosão orgástica. Mas o orgasmo não acabou, ele começou. Então continua acariciando do jeito suportável. Até que horas? Até que acabe a sensibilidade erótica no lugar. Quando você estiver passando a mão, seja no seu pênis ou no seu clitóris, e que não tiver nenhum conteúdo erótico ali, quando for muito parecido com passar a mão aqui no calo da mão, não tem conteúdo erótico aqui, então pronto, acabou, aí você gozou, você pode dizer gozei, porque aí esgotou-se todo o conteúdo erótico ali, somatizado ali. Outra coisa, cócega é tesão guardado. Então viva a cócega do jeito suportável. Se você está com um parceiro, com uma parceira, combina de não ser excessivo. Está excessivo, aí diminui, mas não recuse a cócega. Faça a experiência. Você está com cócegas em alguns lugares antes da transa, aí você transa, gozou de fato, até o fim, direitinho, passa a mão naquele lugar, acabou a cócega, porque esvaiu-se todo o conteúdo erótico. Então isto é viver a libido, respondendo a pergunta, né? Libido solta é necessariamente praticar o sexo desenfreado e aleatoriamente? Eu respondi que não, mas eu quis responder como acho que é o legal, como acho que é o saudável, né? Então sugiro que se faça dessa forma. Legal, gente? Outra pergunta é possível sentir-se com uma libido saudável e livre e no entanto não ter parceiro? Sim, é possível. É possível sentir-se com uma libido saudável e livre. Claro que a liberdade e a saúde está dentro de você. Se você se relaciona com você bem, ótimo. Se você tem parceiros ou não, você pode sentir falta do parceiro, mas você está livre e saudável. E isso é possível você conseguir fazer sozinho. Aliás, deve conseguir fazer isso sozinho antes de ir para outros parceiros. Além de você, outros, né? Porque você é o seu primeiro parceiro. Aí, no entanto, não ter parceiros, ou raramente ter parceiros, por não encontrar parceiros com a libido saudável e descontaminada de estereótipos, é lógico. Se você é a melhor companhia, e a melhor companhia que você pode ter, é melhor que alguém que venha entrar nessa história, ela venha acrescentar. Tem que ser uma companhia melhor do que você mesma é para você. Né? Não adianta nada, você está muito bem com você e vem alguém que, bom, mas eu estou cansado ou cansada de fazer sexo sozinho, então qualquer um, tudo bem. Não, não é qualquer um. É alguém que seja melhor do que você com você. E aí sim, entra um critério seletivo de energia, de compatibilidade e por aí afora. E a última pergunta é, o que diz a avalanche de estupros coletivos sobre o inconsciente coletivo? É o que eu disse na explanação, no meu entender. Essa avalanche de estupros coletivos é exatamente o condicionamento sexual, é a imposição de regras para o exercício da sexualidade. É quando a sociedade se arroga o poder indevido de significar a sua sexualidade. Você para fazer o sexo tem que ser assim. Você não pode fazer sexo com pessoas do mesmo sexo. Você não pode fazer sexo porque não é saudável, porque da sua saúde entende você. Alguém vem de fora, como eu estou agora aqui dando um palpite, mas se seu coração não sente que cai a ficha, então ignora o que eu estou falando. Totalmente.
É você que vai perceber o que é saudável para você ou não. Ninguém pode chegar e dizer a você, se arrogar o poder de determinar. Porque quando determina, quando a pessoa vem com uma instrução impositiva, não é mais você que está fazendo sexo com você. É a pessoa que está fazendo sexo com você, te estuprando, usando o teu corpo para fazer sexo com você a despeito de você. O que diz essa avalanche de estupros, que é a sua pergunta, Fernanda, no meu entender, ela diz assim, não seja você, né? O estupro, principal, quando o superego repressor, ele fica personificado no seu corpo, somatizado no seu corpo, transando com você a despeito de você. Então não é você mais que está aí com você está sendo estuprado e não sabe. Isso dá pano para manga, gente, essa última parte aqui. Faça as contas de quantas vezes você fez sexo sozinho e foi estuprado, porque tinha um superego repressor dentro de você, condicionando, dizendo, pare agora porque já deu. Tá muito gostoso, você quer continuar, mas você vai parar porque já deu, porque tem uma coisa para fazer, porque isso, porque aquilo, ou faça tal coisa, não faça tal coisa. Pensa bem a respeito disso. Muito bem, gente, com isso eu encerro a nossa exposição. Foi bem longa hoje a exposição inicial, mas foi necessário. E vamos agora para o nosso treino de meditação, encontro com a gente mesmo. Esse treino de meditação, exercíciozinho de 3 minutos de duração.